Se o vaso de barro acreditar que ele tem um pouquinho de mérito e que ele merece um pouco da glória de tudo isso, ele vai esvaziar o significado do tesouro, que é o evangelho, e vai acabar se colocando no lugar de Deus. E esse aqui é o nosso terceiro ponto que eu quero comentar com vocês, que é esse. A marca da verdadeira igreja de Cristo é que seus vasos apontam para a cruz e a obra consumada de Cristo, e não tem o foco do serviço e do culto em sucesso humano ou ganho pessoal. No livro de Êxodo, nós vamos encontrar a história do povo de Israel, que quando Moisés ele foi chamado pelo próprio Deus para passar 40 dias e 40 noites no monte, a fim de que recebesse, os mandamentos em tábuas de pedra, diz a Bíblia Sagrada que o povo, vendo que Moisés tinha desaparecido, o que aconteceu? Eles chegam até Arão, que era o sumo sacerdote da época, e diz o seguinte: olha, este Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que aconteceu. Faze para nós um ídolo de ouro, um bezerro de ouro, alguma coisa, para que a gente possa adorar, porque já que Moisés subiu, não sei qual é o Deus que tirou a gente do Egito, Moisés não falou mais nada, então vamos forjar aqui um Deus simbólico e vamos adorar esse Deus, porque esse Deus é o Deus que nos tirou do Egito. E a Bíblia diz que o povo, que Arão, até Arão, que era irmão de Moisés, deixou-se dissimular por causa do povo, pediu pingentes de ouro, cordão, brinco, tudo, e fundiu no fogo um bezerro de ouro. E o povo começou a se prostrar diante daquele bezerro e adorar aquele bezerro. Resultado, o povo se corrompeu, indo atrás de ídolos. Mas por que isso aconteceu? Preste atenção. Moisés, ele era o profeta e o sacerdote. Moisés, ele representava a voz de Deus. Ou seja, Moisés era a representação da palavra de Deus, porque Moisés é quem recebia a mensagem e levava para o povo. Pois bem, quando Moisés foi tirado da congregação, ele saiu para ir ao monte, a palavra de Deus saiu de dentro da congregação e foi para o monte, vamos dizer assim, a congregação é um tipo de igreja, a Bíblia diz que o povo se corrompeu querendo um ídolo. Meu irmão, o que eu quero dizer com isso? É justamente o que acontece quando a gente tira o centro do nosso culto do tesouro que é Cristo e coloca no vaso. Quando Moisés, que representa a palavra, saiu da congregação, o povo se corrompeu e começou a adorar bezerros de ouro. E isso acontece demais dentro da igreja de Cristo hoje. Quando a palavra de Deus sai do altar, quando o evangelho não é mais o centro das atenções, quando se para de pregar o evangelho de Cristo e da cruz de Cristo, o resultado não é outro, senão um bezerro de ouro. Arão, pessoal, era a representação, um tipo de sacerdote, ou seja, um tipo de pastor, um tipo de líder espiritual. Se o pastor, o líder espiritual, não prega o evangelho, ele vai ter que colocar alguma coisa no lugar para o povo adorar, e geralmente coloca um ídolo. E quando a gente começa a cultuar pregadores, começa a cultuar cantores, começa a firmar a nossa busca, a nossa fé em personalidades gospel e não no evangelho de Cristo, o que acontece? Ou o próprio pastor, ou a própria igreja, ou os próprios instrumentos, os próprios vasos dentro da igreja começam a ser adorados como ídolos, como bezerros de ouro. Daqui a pouco não se fala mais de Cristo, se fala do pregador, se fala do apóstolo, do missionário, do bispo e do fulano de tal, e tudo gira em torno de fazer com que o nome deste homem se torne grande. Meu irmão, minha irmã, prestemos atenção na palavra do Senhor. Não pode haver bezerros de ouro dentro da igreja. Não pode haver adoração, idolatria dentro da igreja. A oferta e o dízimo é uma bênção de Deus, mas não é o motivo do nosso culto. Preste atenção nisso. A unção de cura de um pastor é uma bênção de Deus, mas não é o foco do nosso culto. A igreja bonita, bem estruturada, tudo isso é importante, mas não é o foco do nosso culto. A gente não pode servir a Deus e tudo que a gente fizer para Deus tem que ser em favor de templos, em favor de estruturas, em favor de cantores, de nome de pregadores. Para com isso. Lembre-se, nós somos vasos de barro. Nós temos que quebrar e desaparecer, porque quem tem que aparecer é Jesus Cristo, a glória dele, a honra é dele. Nós não podemos tomar o lugar do Senhor, porque senão nós pegamos o vaso que era de barro, a gente acha que é um vaso de ouro, a gente coloca ele no pedestal, a gente adora esse bezerro de ouro, e o tesouro que é o evangelho
se perde, se corrompe. E a igreja que deveria receber vida, santificação e avivamento verdadeiro, passa a viver de modas, de movimentos e de emocionalismos, acreditando que está servindo a Deus, quando na verdade está servindo o bezerro de ouro. E se nós queremos, meus irmãos, ou se nós quisermos, melhor dizendo, que o Evangelho de Cristo triunfe nessa geração, só há uma forma de a gente fazer isso. Primeiro, a gente tem que reconhecer, somos vasos de barro. A excelência do poder não está em nós, está em Cristo, disse o apóstolo Paulo. É Cristo, é Ele quem faz a obra. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13 e 14, nós encontramos a seguinte declaração do próprio Cristo: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Essas palavras, meus irmãos, são do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui dando instruções a respeito do Espírito Santo antes de ele ascender aos céus. E ele disse o seguinte: olha, o Espírito da verdade, ele vai vir e vai fazer com que vocês lembrem de tudo que eu tenho falado. Ou seja, ele vai trazer para vocês a evidência do tesouro, minhas palavras, meu evangelho, certo? E outra coisa, ele, quem? O Espírito Santo, ele me glorificará. Ele falará do que é meu, ele falará de mim. Então, a marca de uma igreja verdadeira, ou uma igreja que está na direção do Espírito Santo, ela está apontando para Cristo, glorificando Cristo e falando de Cristo. Se a obra, o movimento, seja lá o que for, está falando de outra personalidade, de outra coisa que não seja Jesus e a sua obra consumada na cruz, não está pregando o Evangelho de Cristo. E eu volto naquele ponto, entra toda aquela baboseira de autoajuda, psicologia, mensagem de como ter sucesso, como se desenvolver profissionalmente, como ser uma pessoa bem-sucedida, como ser uma pessoa de autoestima. Tudo isso é mensagem diabólica, é de Satanás, é do demônio, é do capeta. Tudo isso é lixo, isso não é o tesouro, isso é lixo. A mensagem que Deus está falando é a mensagem da cruz de Cristo. Jesus e este crucificado para justificação e santificação daquele que crê. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você tirar esta mensagem e colocar qualquer outra coisa que favoreça o ego humano ou que promova o homem, você está colocando um bezerro de ouro dentro da igreja. E o Espírito Santo não vai glorificar o ministério de homem nenhum. Jesus falou, ele me glorificará e falará de mim. Eu sei que às vezes é tão difícil para as pessoas entenderem isso, mas a gente tem que abrir, irmãos, o nosso coração para o Senhor. A igreja é de Cristo, Cristo é o cabeça, não é a igreja que diz o que vai ser pregado, é a Bíblia que diz o que a igreja tem que pregar. O que a igreja tem que fazer, a direção é do Senhor, como lá no livro de Êxodo também, quando o tabernáculo foi colocado por Moisés ali a mando do Senhor, quando a nuvem parava, o povo parava, quando a nuvem se movia, o tabernáculo e o povo se moviam, dando a entender o Espírito Santo o seguinte, olha, ande de acordo com a direção do Espírito Santo, se ele mandar parar, pare, se ele mandar avançar, avance, mas tenha certeza de que você está recebendo a direção do Espírito Santo. Para que você não caia na tentação, meu irmão e minha irmã, de impor a sua própria vontade, a sua própria agenda, as suas próprias preferências à frente da vontade e da palavra de Deus. Não pode. Meu irmão, abra o Instagram, abra o YouTube. Está cheio de bezerros de ouros dentro da igreja hoje. Cada um faz aquilo que quer, ninguém respeita mais a lei de Deus, ninguém respeita mais a palavra de Deus, trazendo coisa do judaísmo para dentro do cristianismo, tirando a mensagem, colocando psicologia, pastor virou coach, dando mentoria de como crescer a igreja. Pelo amor de Deus, quanto bezerro de ouro dentro da igreja do Senhor. Mas eu digo, irmãos, em nome de Jesus, todas essas obras do diabo vão cair, porque a palavra do Senhor diz que naquele grande dia, ele vai dizer, muitos dirão, eu curei no teu nome, eu libertei no seu nome, fiz grandes maravilhas, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, nem sei quem são vocês. E essa obra que vocês fizeram não foi para mim, foi para vocês mesmos, para se promover, para ganhar dinheiro, para botar o nome de vocês em evidência. Mas essa obra não é minha. Eu não reconheço essa obra que você fez.
Então, meus irmãos, foquemos nessa palavra. O Espírito Santo está dizendo, Jesus falando, Ele me glorificará. Jesus Cristo tem que ter lugar na igreja dele. O vaso de barro não é importante. Se eu apareço ou se eu não apareço, não é importante. Se o meu nome está na placa ou não está na placa, não é importante. Eu não sou importante no reino de Deus. Eu sou importante para Cristo. Você é importante para Cristo. Mas no trabalho do reino, no desenvolvimento do reino, a primazia é do Evangelho e da glória de Deus. E Deus não dará a sua glória para homem nenhum. Então, meu irmão, se você quer que o Evangelho triunfe, saia da frente dele. Deixe que Deus te use como um vaso de barro. Se humilhe diante do Senhor. Entregue a sua vida a Ele como um instrumento. E diga, Senhor, eu sei que sou pequeno, eu sei que sou falho, sei que sou um pecador, mas eu não quero aplausos, eu não quero tapinha nas costas de homem nenhum, eu não quero ser reconhecido por homem nenhum. Tudo o que eu quero é que o teu nome seja glorificado, Senhor. E que através desse vaso pecaminoso, pecador, pequeno como eu, tão frágil, a tua glória possa ser manifesta. Para que as pessoas vejam a ti, Senhor. E não a mim, como dizia João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Meus amados irmãos, se essa mensagem aqui edificou a sua vida, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal e que você curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Assista também os 2 vídeos que vão aparecer aqui para você, onde eu falo sobre justificação e santificação pela obra de Cristo na cruz em nossa própria vida, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Valeu!